Meus irmãos, graça e paz do nosso Rei Jesus. Que alegria estarmos aqui reunidos, não é? Nesse dia do Senhor. E eu morrendo de saudade dos irmãos de subir nesse púlpito de pregar. Estava vendo a data hoje, não é? Revendo algumas coisas em casa. E eu notei que fazem exatamente 4 semanas que eu estou de férias, não é? Do púlpito, aí afastado por questões mais fortes do que eu. E quase fui afastado de novo, não é? Pedrinho, para quem não sabe, tá com cachumba. Foi tirar a sonequinha da tarde ontem. Tava reclamando de dor aqui, né? Dos dois lados, a gente achou que era dor de ouvido. Ele acordou da soneca, pareceu um lutador de boxe aqui. Tá inchadinho lá, né? A mãe tá cuidando dele, então eu tô só a casca aqui, né? No coração tá lá em casa. Mas graças a Deus estou aqui, vim até de máscara, né? Para tomar cuidado com transmissão e tudo mais. Então continue orando pelo Pedrinho, tá bom? Até ontem ele estava bem, hoje de manhã eu não o vi ainda. Só na madrugada eu encontrei rapidamente, né? Mas achei que falou que ele está bem. E vamos então continuar orando por esses pequenos, né? Cada hora é uma coisa, nos assustam. Mas irmãos, hoje nós vamos seguir, portanto, com as nossas exposições, né, na carta de Paulo aos Colossenses. Então peço que você abra lá, carta de Paulo aos Colossenses, nossa série de exposições sobre a supremacia e a suficiência de Jesus Cristo. Temos aí talvez mais umas 4 ou 5 exposições até o final. Hoje a nossa exposição de número 21. Mais um pouquinho aí a gente completa um ano. Nós começamos essa série em 23 de fevereiro, né, de 2025. E parece-me que nós vamos aí passar um ano estudando Colossenses, hein? Vamos lá então, Colossenses capítulo 3, versos de 18 a capítulo 4, versículo 1. Colossenses capítulo 3, dos versos 18 ao capítulo 4, versículo 1. Tá bom? Essa é a sessão que nós vamos lidar. Não vamos, obviamente, terminá-la hoje, nós vamos apenas iniciá-la. Tá bom? Vamos ler, portanto, a palavra do nosso Deus. Colossenses 3, do 18 a 4:1. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai Santo, agora, Senhor, desejosos estamos de ouvi-lo por meio da Tua palavra. Ó Deus, rogamos ao Senhor que o Teu Espírito abra o nosso entendimento. Abra, Senhor, o nosso coração para que possamos contemplar as gloriosas maravilhas do Teu Evangelho, as gloriosas maravilhas da Tua palavra nessa hora. Senhor, venha com poder e graça sobre nós, rasgando os nossos corações, pondo-nos de joelhos. Possamos, ó Deus, ter profunda convicção de nossa miséria nesta manhã. Que possamos, ó Deus, apegar-nos somente no Teu Filho Jesus, somente nele nos agarrarmos, pois sabemos que Ele nos ajudará em toda a nossa fraqueza. Ó Deus, os nossos filhos, uma vez mais, rogamos a Ti que nessa manhã haja justificação, haja arrependimento, ó Deus. Salve os nossos filhos, salve as nossas crianças. Que nesta manhã o ignorante seja iluminado, o relapso seja desperto, o errante seja resgatado, o fraco seja firmado, o que vacila seja confortado. Ó Senhor, faça com que cada batida do nosso coração seja para a glória do Teu Filho Jesus. E é nele que nós descansamos. Amém e amém. Meus irmãos, há um grande erro quando nós finalizamos
o versículo 17 de Colossenses e iniciamos o 18. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver algumas exposições desse texto por aí, estudos e comentários, etc. Há um erro muito grande quando nós separamos o que vimos até aqui em Colossenses, no capítulo 3 e do capítulo 2 e do capítulo 1, e recortamos esse trecho que nós lemos como se fossem bons conselhos domésticos e bons conselhos morais. Né? Vocês verão aqui a loucura que é fazer isso. Fazer isso é roubar Cristo da manjedoura. Fazer isso é tirar Cristo do trono. Fazer isso é esvaziar o céu da glória de Deus. Bom, vou começar a introdução do nosso sermão falando sobre quando a crise começa dentro de casa. Vocês devem ter acompanhado aí, nas últimas 2 semanas, escândalos envolvendo mais um grande, autor, mais um grande escritor aí no meio cristão, bem conhecido, muitos de seus livros traduzidos. Então fala-se muito, irmãos, sobre crise no Brasil, na igreja evangélica brasileira. Fala-se muito sobre isso. Fala-se sobre crise doutrinária. Fala-se sobre crise moral, crise na liderança, crise de relevância, crise na membresia. Mas o que nós vemos raramente e poucas vezes, se não quase nunca, é sermos honestos o suficiente para reconhecer onde muitas dessas crises realmente começam. Nós sempre enfatizamos, quando temos oportunidades, que nós não começamos abandonando a Deus em público. O abandono de Deus em público é uma consequência daquilo que já aconteceu em privado. Nós abandonamos primeiro Deus em privado para depois sermos lançados ao mar. Eu estou me referindo a Jonas. As crises não começam no púlpito. As crises não começam nas grandes estruturas. As crises não começam nas redes sociais. As crises não começam nos escândalos. Elas começam dentro da nossa casa. No lugar mais simples, no lugar mais íntimo, no lugar mais glorioso, no lugar mais santo. É lá que as crises começam. Nós temos igrejas cheias de atividades, de domingo a domingo. Mas ao passo que temos muitas atividades, nós temos lares vazios de comunhão com Cristo. Nós temos líderes zelosos no ministério, grandes pregadores, não é que viajam e vivem viajando com a agenda cheia. E a agenda deles é tão cheia que eles nem têm tempo para a família. Negligenciam esposa e filhos, não cuidam do seu casamento. Nós temos filhos que sabem cantar hinos, sabem cantar cânticos, memorizam o catecismo. Eu tenho um desse em casa, imagino que você também. Mas eles, muitos deles, apesar de memorizarem os hinos, memorizarem os catecismos, memorizarem salmos, muitas dessas crianças não veem o evangelho vivo dentro das suas casas, dentro do seu lar. Temos uma fé pública ativa e formal. Somos membros da Igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé. Somos reformados, não é? Nós temos, portanto, uma vida ativa e formal em público, mas uma vida doméstica totalmente desordenada. Irmãos, quando o lar adoece, quando a nossa casa adoece, a igreja adoece. Quando as famílias enfraquecem, a igreja, o testemunho da igreja enfraquece. O Novo Testamento nunca tratou a família como assunto secundário. Paulo não fala do lar como algo opcional, ou periférico, ou sem importância. Ele fala do lar como um dos primeiros lugares onde a vida ressuscitada com Cristo deve se tornar visível. E é exatamente isso que encontramos no texto que lemos, dos versos 18, do capítulo 3 ao capítulo 4, versículo 1. Depois de sermos lembrados de que fomos ressuscitados com Cristo, de nos chamar a matar o velho homem, de nos vestir do novo, Paulo faz algo surpreendente. Ele agora entra na sua casa, ele vai visitar o seu lar, e ele vai olhar para o seu casamento, ele vai olhar para você, marido, ele vai olhar para você, esposa, ele vai olhar para vocês, filhos, ele vai olhar para os senhores, ele vai olhar para os empregados, ele vai olhar para o trabalho,
Ele vai olhar como a autoridade dada por Deus é usada no contexto familiar e mostra escancaradamente que a crise do lar não se resolve com técnicas mirabolantes. 3 passos para a felicidade, 4 passos para evitar o divórcio, 5 passos para a plenitude no seu casamento. Nós vamos ver nesse texto que é com a pessoa bendita de Jesus Cristo que as crises nos lares são resolvidas. O texto que temos diante de nós não é uma lista de regras para famílias perfeitas. É um chamado gracioso para lares quebrados, para que lares quebrados sejam vivificados pela vida do Cristo ressurreto. É por isso que o título dessa exposição é O Lar Vivificado. Não é? Nós vimos nas últimas exposições em Colossenses, até o versículo 18, a vida vivificada. Não é? E agora nós vamos ver o lar vivificado. Hoje, nós não veremos como construir uma família ideal ou uma receita para termos uma família perfeita, mas como a vida ressuscitada, que flui da união com Cristo, ordena o lar e o trabalho sob o gracioso senhorio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande Senhor que ordena as coisas na nossa vida particular, na nossa vida pública e na nossa casa. Não haverá, irmãos, reforma na igreja. Não haverá reforma política. Não haverá reforma no mundo sem que antes ocorra uma reforma na tua casa, uma reforma no teu lar. Nós estamos em ano de eleição. Não haverá reforma no Brasil com boas eleições. Não haverá reforma no Brasil com grandes moralidades. Não haverá reforma profunda, espiritual, grande, sem igual, vinda dos céus, se o seu lar, se o meu lar não forem reformados primeiro. A reforma que tanto queremos começa ali, na simplicidade da nossa casa. E aí vem a afirmação teológica do nosso texto. A vida ressuscitada que flui da união com Cristo ressurreto ordena o lar e o trabalho sob o gracioso senhorio de Jesus. E é isso o que nós vamos observar no texto que nós temos diante de nós. O lar vivificado, irmãos, sob o senhorio de Jesus Cristo é marcado por um marido que ama no Senhor, verso 19. Uma esposa que se submete no Senhor, verso 18. Filhos que obedecem no Senhor, verso 20. Pais justos no Senhor, verso 21. Servos que temem ao Senhor, versos 22 a 25. Senhores justos diante do Senhor, capítulo 4, versículo 1. E você notou que nós temos 6 pontos diante de nós, e nós veremos os 2 primeiros nesta manhã. O título da nossa pregação, mais uma vez, é O Lar Vivificado. Para as crianças, a palavrinha-chave para essa semana é lar. Tá bem? Palavrinha bem simples, bem tranquila. Lar. E vamos, portanto, crianças, ao resumo do sermão para vocês nessa hora. Peço a atenção de vocês. É o momento que o pastor Léo falará diretamente com vocês, não é, acerca do sermão que nós vemos. E eu mantive a mesma historinha para vocês nesta manhã. O mesmo título da pregação é o título, né, do resumo para vocês, tá bom? O lar vivificado. Crianças, vocês gostam de ficar na casa de vocês? Quem gosta de estar em casa? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Todo mundo gosta de estar em casa, não é? Com o papai, com a mamãe, com o amiguinho lá, brincando, não é? E é muito importante que vocês gostem de ficar em casa. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele se importa com a sua casa. Sabia? O Senhor Jesus se importa com a sua família. Ele se importa com você. Ele se agrada, não é, com a sua família. Jesus está vivo e ele ama a sua família. Portanto, você deve pensar nisso. Quando você estiver na sua casa, viu, pequeno? Oliver, Esther, não é? Vincenzo, Mark, Martim, Rian, Ravi. Né? Quando vocês estiverem em casa, vocês precisam pensar nisso. O Senhor Jesus gosta da minha família, gosta do meu lar, gosta do meu papai, da minha mamãe, gosta que eu esteja com eles. Não é? Ele gosta de cuidar das famílias que pertencem a ele. Quando Jesus está na nossa casa, é possível perceber, presta atenção nisso, pequenininhos,
Quando Jesus se faz presente na nossa casa, não é? Vocês que gostam, portanto, de ficar em casa, fiquem atentos a isso. A presença dele se faz visível diante de vocês. Claro que vocês não verão Jesus lá, não é? Mas a presença dele se manifesta. Eu gostaria que vocês prestassem atenção quando a graça de Jesus se manifestasse no seu lar. Quando o papai ama a mamãe. Quando o papai é doce com a mamãe. Quando o papai trata a mamãe como a joia mais preciosa de todos os seus tesouros. Ali vocês podem perceber a presença de Jesus. Quando vocês olham mamãe honrando o papai. Quando vocês olham mamãe cuidando do papai, cuidando de vocês. Quando vocês veem mamãe chamando vocês para orar pela família, cuidar do lar de vocês, da família de vocês. Ali vocês estão vendo, não é? Jesus está movendo o papai, Jesus está movendo o coração da mamãe. E também mamãe, papai e vocês podem perceber Jesus agindo no coração de vocês. Sabia, Oli? Você pode perceber, Esther, Jesus agindo no coração de vocês quando? Quando vocês obedecem papai e mamãe. Quando vocês não só obedecem por medo da vara, com medo da lei, com medo do rigor, da disciplina. Não, mas quando vocês se alegram na obediência. Quando o papai e a mamãe dão uma ordem e vocês voluntariamente e com alegria no coração vão e obedecem. Vocês conseguem ver a graça do Senhor Jesus também agindo na alma e no coraçãozinho de vocês. Obedecer é algo bom. Amar é algo bom. Cuidar da família e se submeter ao marido é algo bom. Isso agrada a Deus. Isso protege a família e a casa de vocês. Então lembrem disso, pequenininhos. Quando o papai ama, quando a mamãe cuida e quando vocês obedecem, vocês estão diante de algo que é impossível ser fabricado pelos melhores conselheiros do mundo, pelos melhores psicólogos do mundo, os melhores terapeutas. Ninguém pode produzir algo assim. Somente o poder da graça de Jesus Cristo atuando na casa de vocês, no lar de vocês. Lembrem que Jesus também obedeceu a Deus Pai. Ele foi um filho obediente. E ele ama muito cada um de nós e a nossa família. Quando você obedece papai e mamãe, crianças, você está dizendo para Jesus: Senhor, eu quero viver para o Senhor. Quando vocês estão voluntariamente amando a obediência, amando a verdade, amando a justiça, vocês estão, em outras palavras, dizendo: Senhor, eu quero viver para o Senhor. Porque quando vocês desobedecem papai e mamãe, vocês estão dizendo o oposto disso. Quando vocês desobedecem, quando vocês quebram a lei de Deus, vocês estão dizendo: Senhor Jesus, eu odeio o Senhor. Eu odeio as tuas leis. Então não é só papai e mamãe, não é? É o que está por detrás de papai e mamãe, que é o Senhor Jesus. Guardem bem isso, tá bem? Quando vocês obedecem o Senhor, vocês estão dizendo que vocês o querem. Quando vocês rejeitam e vocês desobedecem papai e mamãe, vocês estão dizendo que vocês não querem, que vocês o odeiam. A frase para nós nessa manhã, pequenos, é a seguinte, tá? Ela é um pouquinho grande, mas eu vou falar agora devagarinho, depois a gente repete junto, tá bom? Vocês falam depois do tio Léo. A frase é a seguinte, ó. Senhor Jesus, me ajude a obedecer papai e mamãe e cuide sempre da nossa família. Amém. Tá bom? Essa é a frase, a nossa oração desta manhã. Vamos todos falar juntos? Vamos lá, ó. Senhor Jesus, me ajude a obedecer papai e mamãe e cuide sempre da nossa família. Amém. Bom, guardem bem isso com vocês, tá? Agora, meus irmãos, nós vamos expor os 2 primeiros pontos dos 6, tá? Do nosso sermão dessa porção do texto bíblico. Crianças, lembrem, quero depois ver o desenho de vocês, tá bom? No final da pregação, coloquem a data e o nome para eu colocar lá na minha pastinha que eu tenho exclusivamente para isso, tá? Qualquer dia eu trago para vocês verem a minha pastinha cheia de desenho. Irmãos, então agora nós vamos entrar, portanto, no primeiro ponto do nosso sermão. Um marido que ama no Senhor. Vamos rapidamente retomar a afirmação teológica. A afirmação teológica prestem bem atenção, tá? Ó. A vida ressuscitada que flui da união com Cristo ressurreto ordena o lar e o trabalho sob o gracioso senhorio de Jesus Cristo. É isso que nós vamos observar agora.
tá bom? E um lar vivificado tem um marido que ama no Senhor, uma esposa que se submete no Senhor, tá? São esses dois pontos que nós vamos trabalhar nesta manhã. Antes de nós adentrarmos no verso 19, e eu já explico por que eu mudei a ordem, tá? Eu queria mostrar para vocês algo que vai e deve conduzir toda a nossa leitura desse texto, para nós não cometermos o erro que alguns fazem, transformando esse texto apenas em bons conselhos morais domésticos, ou bons códigos domésticos para o lar, tá? Veja, verso 18, esposas, submissas como convém no Senhor. Verso 20, filhos, obedeçam os pais no Senhor. Servos, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, para o Senhor, cientes de que receberão do Senhor. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Senhores, vós tendes Senhor no céu. Eu olhei apenas essa porção que nós lemos. Deixa eu voltar um pouquinho mais para os primeiros versículos do capítulo 3, para nós vermos essa linha melódica guiando e unindo toda essa sessão. Capítulo 3, versículo 1. Fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Onde Cristo, com Ele. Então nós vemos o tempo inteiro Paulo enfatizando que todas as coisas que estão acontecendo em nossa vida se dá por uma razão. E a razão é porque fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E essa vida vai se manifestar quando Cristo se manifestar em glória. Então, o que vai acontecer agora no lar é a mesma coisa que já está acontecendo na vida desse cristão regenerado. Ele está se revestindo como eleito de Deus, de ternos afetos, de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, amor. Ele está mortificando os feitos da carne, porque ele foi unido a Jesus Cristo em sua morte, unido a Jesus Cristo em sua ressurreição. Então, as coisas que estão acontecendo na alma desse crente regenerado está acontecendo também em outro lugar. Aliás, está acontecendo em todo lugar onde ele vai, não é? Então, eu quero mostrar para vocês como o senhorio de Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, está guiando tudo desde o início, tá certo? Isso nos faz ver e interpretar esse texto longe das lentes do moralismo, né? Longe das lentes do eu preciso ser um marido melhor, ou eu preciso ser uma esposa melhor, ou eu preciso ser um filho mais obediente. O moralista subscreve isso sem nenhum problema. E ele não precisa de Jesus Cristo para subscrever isso. Tá? Então vamos avançar agora. Um marido que ama no Senhor. Vamos dar uma olhadinha nos versos 19? Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Você sabe que eu gosto quando a gente vai lidar com questões envolvendo matrimônio, casamento, ministério e o papel do homem, ministério e o papel da mulher. Eu gosto de começar com a responsabilidade do marido. Porque isso faz com que as mulheres tenham mais ouvidos para o que eu vou dizer. Né? Digamos assim, que isso abre o caminho para aquilo que será dito. Tá? Isso é uma preferência minha, tá certo? Não seria errado eu começar direto no verso 19. Não seria errado de maneira nenhuma. Mas eu já percebi, né, em vários contextos, não só na nossa igreja local, mas fora também, que quando esse movimento é feito, as coisas ficam mais fáceis, não é? Em certo sentido, das queridas e amadas irmãs ouvirem e me prestarem um pouquinho seus ouvidos para aquilo que será dito, não é? Então vamos começar, portanto, com o versículo 19, tá bem? Um lar vivificado é marcado por um marido que ama no Senhor, tá certo? O verso 19 diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Vamos parar aqui e nós vamos considerar aqui o fundamento desse amor. Adiantando para vocês, cada ponto, né, cada um dos 6 pontos desse sermão tem 2 subpontos, tá bom? E eu mantive a coerência deles. Então nós vamos ver o fundamento desse amor e depois o objetivo desse amor, tá certo? Esses são os 2 subpontos.
desse primeiro ponto aqui. Então, o marido deve amar a esposa, ok, maravilha. Então, vamos ver o fundamento desse amor. Maridos, amai vossa esposa. É mandamento. Maridão, agora eu me dirijo a você, tá bom? Esposas, aguardem um pouquinho, já volto para falar com vocês, mas vocês precisam prestar atenção no que será dito aqui. Isso é muito importante no seu ministério enquanto esposa, para poder ajudar seu marido a ser aquilo que o Senhor o chama para ser, tá certo? Então, amar a esposa, maridos, é mandamento do Senhor. É incondicional, não está baseado em troca. Amém. Esse é o mandamento do Senhor para vocês. Nenhum código familiar do primeiro século, anterior ao primeiro século, pouco depois do primeiro século, nesse período que Paulo escreve, nenhum código familiar antigo exigia que o marido amasse a sua esposa. Geralmente, os códigos familiares desse período se dirigiam àquilo que é chamado de pater familias, não é? O grande chefe da família, o grande líder da família, o grande homem que coordena todas as coisas debaixo daquela casa. Então nós não tínhamos absolutamente nenhum mandamento que exigisse, não é? Esse pater familias, o families, não é? Esse chefe da família, o pai da família, a amar a sua esposa. Havia muitas ordens, muitas diretrizes, mas nenhum desses códigos antigos de ordem, de regras familiares, inseriam esse aspecto que Paulo coloca aqui. Então, nós vemos aqui Paulo já rompendo com uma cultura e mostrando como a palavra de Deus deve não se submeter à cultura, mas redimir a cultura, santificar a cultura. E, portanto, a palavra de Deus deve ter autoridade sobre todas as coisas que ocorrem em nossa cultura, tá certo? Nós não nos submetemos à cultura vigente, ainda mais uma cultura anti-Deus, mas pelo contrário, a palavra de Deus, a autoridade das Escrituras é que deve moldar como pensamos sobre as coisas, como pensamos sobre casamento, como pensamos sobre igreja, como pensamos sobre filhos, educação de filhos, etc. A palavra de Deus, ela tem prioridade aqui, nós aprendemos isso com Paulo, logo no comecinho desse versículo. Esse verbo aqui, amar, ele está em modo imperativo. Por isso que eu falei que é uma lei, é um mandamento, não há opção. Se você está casado, a sua esposa deve ser amada por você. E esse amor aqui, irmãos, significa o seguinte: ter um forte afeto, não sexual, e um amor por uma pessoa e seu bem-estar, como compreendido pelo caráter moral de Deus. Como Deus ama, é assim como você deve amar. Deus é o espelho, você é o espelho do amor de Deus aqui. Então olhe para a Escritura, olhe para a história da redenção e me responda: como Deus ama? Então vá e faça o mesmo. Assim que deve ser feito. Especialmente caracterizado por uma perda voluntária de direitos ou privilégios em favor da outra pessoa. O amor cristão é um amor generoso. Um amor cristão é um amor abnegado. Isso se manifesta em todos os aspectos da vida, principalmente em casa. É o amor, irmãos, da nova criação. Não é o amor da antiga criação. Não é um amor fabricado, não é um amor que você verá em séries, não é um amor que você verá em novelas, não é um amor que você verá em livros escritos pelos poetas deste século. É um amor da nova criação, tá certo? É um amor que conduz ao serviço, é um amor que conduz à proteção, é um amor espiritual, sobretudo, é um amor que conduz à perda de privilégios. É um amor que conduz à humilhação pelo bem do outro. Eu quero ver o outro bem. Eu me humilho, eu dou o que eu tenho, eu vendo os meus bens. Eu padeço necessidade, mas o outro deve estar bem. É esse tipo de amor que é o amor cristão. O amor de entranháveis afetos. É um amor que morre para que o outro viva. Isso não é cinema. Isso é poder do Evangelho. Só o poder do Evangelho opera isso em seres humanos. Só o poder do Evangelho opera isso em pecadores. Os homens, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, porque são seus filhos. Mas a partir do momento que os seus filhos o traem, vão embora, vendem os seus bens, o matam, exigem herança para si e acabam com eles antes da hora,
esses pais viram as costas e vão embora. Falar, você decidiu isso? Você escolheu isso? Vá. É um amor que tem paginação. Vai até a página 2, 3, alguns vão até a página 6. Daqui para frente, me esqueça. Eu não existo mais para você. Acabou. Esse não é um amor cristão. Um amor cristão é um amor constante. O amor cristão é um amor celestial, nutrido pelo Cristo ressurreto em virtude da união com Ele. É por isso que é impossível um cristão não amar. Um cristão ama. Um cristão está se dedicando a dar sua vida em serviço por outros. Ele ama, porque ele foi amado com amor celestial. E esse amor celestial rasgou a sua alma, rasgou o seu coração. E ele agora está inquieto, porque o Espírito da glória que ressuscitou Jesus entre os mortos, que nutre esse amor, habita nele. É um amor, irmãos, profundamente distinto. É um amor sem igual. Porque, mais uma vez, é um amor que vem, nutre e não tem fim. E é fortalecido e cresce, porque é um amor que está unido ao segundo Adão e não ao primeiro Adão. O primeiro Adão lançou a sua esposa no esgoto da desgraça do pecado. Lembram disso? O primeiro Adão fez isso. Virou as costas para sua esposa. Deixou o Satanás discipular a sua esposa. E vejam o que aconteceu. Estamos onde nos encontramos. Na desgraça do poço do pecado, do esgoto do pecado. Mas olhe para o segundo Adão. Para Jesus Cristo. O que foi que ele fez? Ele, pelo contrário, por amor, mergulhou no esgoto da desgraça do pecado para de lá tirar a sua noiva, para de lá tirar a sua esposa, para da desgraça tirar a sua igreja. Maridos que me ouvem, a quem vocês se assemelham? Ao primeiro Adão ou ao segundo? Se nós tivéssemos de olhar você tratando a sua esposa nessa semana, você se assemelha àquele primeiro Adão que lançou a sua esposa na desgraça do pecado, que a abandonou, que virou as costas para ela e a deixou com que ela fosse discipulada por qualquer outra coisa, deixou ela ouvir quaisquer outras vozes, senão a voz do Senhor? Ou você foi como o segundo Adão, que foi lá e lembrou a sua esposa do amor do Evangelho, do amor que há em Cristo Jesus, da santificação, da segurança que temos nele? Maridos, como vocês estão amando as suas esposas? Vocês precisam responder essa pergunta. O Senhor faz essa pergunta a vocês. Como vocês têm amado as suas esposas? Maridos, não se esquivem, não deem desculpas. Não é possível correr. O Senhor está chamando vocês a prestarem contas daquilo que Ele confiou a vocês. Como vocês estão amando as suas esposas? Irmãos, esse amor, mais uma vez, não pode ser fabricado pelo homem. Ele nasce na manjedoura da graça soberana de Deus. É algo celestial. É algo sem igual. É algo que nós encontramos apenas nos lares daqueles que foram unidos ao Cristo ressurreto. Em lares que não foram unidos ao Cristo ressurreto, isso não existe. Não existe isso. Porque isso é promovido por Deus, produzido por Ele e aplicado em nós. Esse amor, por mais limitado que seja desse lado do céu, é um espelho do amor que nós recebemos de Deus no Evangelho. E ele é compartilhado, esse amor transborda onde quer que nós estejamos. Ele transborda na igreja, ele transborda na família, ele transborda no lar, sobretudo no lar. Os primeiros receptores desse amor celestial são as pessoas que mais convivem conosco. Como dizia Lutero, a esposa é o nosso próximo mais próximo. Então, se eu tenho que amar o meu próximo, que dirá o meu próximo mais próximo? Esses próximos mais próximos são aqueles que recebem primeiro esse amor de Deus fluindo dessa alma que foi regenerada, que foi unida a Jesus Cristo. Maridos regenerados assim amam, porque foram amados primeiro. 1 João 4, 19 a 21, nós lemos assim:
Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Maridos, se nós devemos assim amar os nossos irmãos, que dirá o amor que as nossas esposas devem ver e devem experimentar de nós em nossos lares, no dia a dia, no convívio para conosco. Maridos regenerados em casa, que bendito amor, que glorioso amor. E aqui está, portanto, o fundamento desse amor. Maridos não devem amar a sua esposa segundo os gregos, segundo os poetas, segundo o que a cultura diz o que é amor. Maridos amam a sua esposa de uma maneira peculiar, de uma maneira especial, de uma maneira espiritual. E vale lembrar, isso não é opcional. Maridos regenerados, esse amor deve estar de alguma forma mais fraco ou mais forte, mas ele deve estar ali. A sua esposa e aqueles que têm filhos precisam testemunhar da ação do Espírito de Cristo em sua vida. Esse ambiente celestial, essa grande atmosfera de amor que vem da união com Cristo ressurreto, não pode estar ausente do seu lar e do meu. As nossas esposas precisam responder. Nós precisamos perguntar para elas: esposa, como você vê esse amor bendito e celestial através da minha vida? Você o vê? Seja sincera. Não me deixe me auto-enganar. Não me deixe achar que ele está aqui quando ele não está. Esposa, filhos, vocês veem isso no papai? Precisamos fazer essas perguntas, irmãos. Perguntas de autoanálise, mas perguntas humildes e reverentes, de pessoas que verdadeiramente querem se conformar ao Senhor, mas que sabem que isso não é feito na força da carne. Que isso não é produzido pela força humana. Isso é produzido pelo Espírito de Cristo Jesus. Avançando. O objetivo desse amor. Nós vimos o fundamento desse amor e agora o objetivo desse amor. Segunda parte do versículo 19. E não trateis com amargura. Maridos devem amar a sua esposa, e a antítese aqui desse amor é tratar com amargura. Então nós vamos ver o que significa, portanto, tratar a esposa com amargura, não é? Tratar a esposa com amargura aqui, irmão, significa estar ou tornar azedo. É algo mais ou menos como chupar um limão, tá? Para ilustrar para vocês. É como fazer com que o ambiente, um relacionamento, uma conversa fique azeda. Sabe quando fala, azedou? É mais ou menos isso. Só que isso está sendo promovido por aquele que deve fazer o oposto disso. Ele está trazendo amargor para a família. Ele está tratando a esposa com amargor, não é? É ser ou tornar-se marcado por um forte ressentimento ou cinismo. Fazer alguma coisa ou tornar ácido ao paladar. Essa é a ideia dessa palavrinha grega que aparece aqui, tá bom? Talvez você, maridão, diga assim, eu não agrido a minha esposa, eu não xingo a minha esposa, e graças a Deus por isso. Se você fizer isso, você vai se ver com a gente, tá? Ou com a polícia, tá certo? Graças a Deus que você não faz isso. Continue assim, do seu bem, tá? E para a glória de Deus. Mas talvez você diga assim, não, eu não bato a minha esposa, eu não uso palavra torpe, né? Eu não bato a porta, eu não chuto o chão, eu não dou soco na parede. Talvez você diga essas coisas, mas você é aquele, quando acontece alguma coisinha, sim, não, não sei, talvez, monossilábico. Você está tratando a sua esposa com amargor. Você é aquele que não olha nos olhos, não tem contato visual. Você trata a sua esposa como se fosse qualquer pessoa estranha no teu trabalho. Não tem contato visual, não tem olho no olho. Não conversa, não quero conversar agora. Fecha a porta, deita, ou vai dormir no sofá, não sei. Não ora com a esposa. É frio. Vive jogando o passado na cara dela. Mas semana passada você... Mas no mês passado vive de passado, museu. Será que você não é o primeiro Adão ainda?
Será que você não está morto ainda? Por todas as vezes ficar fazendo isso com a sua esposa, tratando-a desse jeito? E até usa textos bíblicos, tem uns que são mais astutos. Pega texto bíblico, fala aqui, ó, sua pecadora. Pagai o mal com o bem, sua desgraçada, miserável. Tá vendo aí, ó? Você tem que se arrepender, mas olha o uso que você está fazendo da Escritura. Para apontar que o outro está errado. É assim que Cristo faz com você, maridão? É assim que você tem sido discipulado pelo Senhor? Me disse é. Usa verdades teológicas profundas. Usa até trechos de sermão. Mas usa para não edificar. E só um ponto que eu esqueci de falar no começo, irmãos. Esse é um assunto da esfera familiar que a gente está lidando praticamente com todos vocês, em algum nível. Tá bom? Em algum nível, eu, André, estamos lidando com vocês sobre essas coisas. E é bom dizer, eu esqueci de falar no começo, eu sempre gosto de falar no começo, mas eu lembrei agora. É bom dizer que nós não damos indireta de púlpito. Vocês sabem disso. Nós olhamos vocês olho no olho, conversamos com vocês, oramos com vocês, lutamos com vocês nas madrugadas em oração. Então com a gente não tem indireta, não. Porque os pregadores hoje em dia, irmãos, eles ficam assim, ai, se eu pregar sobre isso eu vou ofender fulano, beltrano, ciclano. Oh, meu Deus do céu. Ai, se eu pregar sobre aquilo eu vou ofender, nossa. E aí não tem pregação. Tem aquela passada de pano legal, né? Vamos ficar todo mundo bem, todo mundo bacana, como se nada estivesse acontecendo e todo mundo caminhando para o inferno. Não, irmãos, não. Aqui vocês podem ficar tranquilos e seguros. Se tivermos que pregar a palavra de Deus, vamos pregar a palavra de Deus. Só vamos parar de pregar a palavra de Deus aqui quando vocês nos colocarem para fora. Se vocês fizerem isso, a gente para. Do contrário, não. Então, se a Escritura te ofender, receba com graça. Eu sou apenas o carteiro. Tá? Volte-se àquele que mandou a mensagem. Eu apanhei muito estudando isso aqui. Eu terminei esse sermão em lágrimas. E eu espero que você termine em lágrimas, junto comigo. Tá bem? Então não tem direta. Tem direta do Senhor para sua alma, para o seu coração. Tá certo, irmão? Então, tinha esquecido no começo, então deixa eu lembrar só para os irmãos não acharem que a gente está manipulando essas coisas. Eu sei que os irmãos podem pensar isso. E Satanás vai sussurrar na tua orelha isso. Mas isso é para desviar o foco. Olhe como está a tua alma, maridão. Volta para cá. Como você está amando a tua esposa. Você se encontrou aqui? Arrependa-se já. Porque isso aqui não é algo pontual, irmãos. Sabe aquela coisinha que a gente vai acumulando, aí chega uma hora que a gente explode? Não é isso, isso aqui é algo habitual. Isso é a tua rotina de tratar a tua esposa. Você é sempre assim, durão, amargo, ríspido, grosso. Isso é muito sério. É algo feito constantemente, é um hábito. Você vive assim. Tá? Irmãos, nossas esposas são a parte mais frágil. São aquele vaso delicado. Não é? Elas devem ser tratadas, as nossas esposas devem ser tratadas com doçura, com amor, com graça, paciência, reverência. Elas são filhas daquele que é 3 vezes santo. Ai de você se continuar tratando a filha daquele que é 3 vezes santo como você está tratando. Eu não gostaria de estar na tua pele, não. Eu não gostaria. Então, sonda a tua alma, sonda o teu coração. Veja se você não é esse, portanto, que acaba esbarrando aqui, não é? Você talvez diga, mas eu sou o marido, eu sou o cabeça desse lar, você tem que me obedecer, e que não sei o quê, se submeta à esposa, insubmissa. Olha, a autoridade que os maridos receberam do Senhor, do Rei da Igreja, do Rei do Universo, não deve ser usada como homens que estão mortos em seus delitos e pecados. Não se assemelhe, maridão. Crente, fiel ao Senhor, não se assemelhe àqueles homens que estão mortos em seus delitos e pecados. Não trate a sua esposa. Não seja sombra dessas coisas. Não queira ser uma sombra ou um espelho de um filho do inferno na maneira como você vive na sua casa e como você trata a sua esposa. Mais uma vez, o pater familias, ou pater famílias, eles poderiam ser verdadeiros tiranos. Na cultura de Roma, não é? Como eu falei no começo do sermão, havia muitos códigos domésticos, muitos deles criados por filósofos, Aristóteles, Platão e etc. E esses homens que tinham autoridade absoluta no lar, eles podiam fazer o que quisessem com filhos, podiam até vender filhos como escravos. Tinham a vida dos filhos, dos escravos e das esposas nas suas mãos. Eles poderiam agir de maneira arbitrária e fazer o que eles quisessem. E eles tinham a autoridade do Estado para isso. Esses homens eram aqueles responsáveis pelo sustento da família. Esses homens guiavam a família na economia, na religião,
na política, e tinham, por exemplo, o poder de vida e de morte daqueles que estavam debaixo do seu teto. Então, eles podiam usar a autoridade que eles tinham de qualquer maneira, de modo arbitrário. Mas Paulo está reformulando esses códigos pagãos. Paulo está reformulando isso com o evangelho da graça de Deus, pois o marido não é o chefe absoluto do lar. O marido cristão não é o novo pater familias. Ele não é o novo senhor absoluto do lar. Nós vimos quem é o senhor absoluto do lar cristão. É o Senhor Jesus Cristo. A ele, portanto, o marido deve se submeter. É a ele que tudo deve se submeter, não a Roma, não a um código familiar criado por pagãos. Era comum no mundo romano os homens ficarem bravos, baterem suas esposas, venderem suas esposas, mandarem suas esposas embora, tratarem suas esposas de qualquer maneira, enfim, vender suas esposas para os outros, seus filhos, com grosserias, maus tratos. Mas esse modo de tratar a família, a esposa e filhos é algo totalmente diferente daquilo pelo qual o amor cristão, o amor pela esposa, o amor pela família nos foi dado. O objetivo, portanto, do marido amar a sua esposa é para que a glória do evangelho seja manifestada no matrimônio. A glória do evangelho de Jesus Cristo deve se manifestar no matrimônio. Esse é o objetivo. Deus uniu você em casamento, marido e esposa, não é? A esposa, é bom que a esposa venha de rabeira aqui, acompanhando tudo, tá? Marido, você foi unido em matrimônio por uma razão muito clara, escancarada no evangelho, para que o mundo visse o drama do evangelho através do seu lar. Jesus Cristo amando a sua noiva, Jesus Cristo amando a sua igreja e dando-lhe voluntariamente a sua vida em serviço, obstinado, reverente, constante, abnegado. É isso. Revelar o amoroso coração de Jesus por sua igreja. É por isso que você está casado. E aqueles que querem casar, se o seu objetivo não for esse, não case. Você vai casar por qualquer outra razão, idólatra, mas menos pela razão correta. Veja, a carta gêmea de Colossenses nos dando mais luz sobre isso. Eu preciso, obviamente, ir, você sabe disso, para Efésios capítulo 5. Efésios 5, do 25 ao 27, diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Marido, aqui está, portanto, o paradigma, o modelo, o padrão, a forma que você deve imitar. Como Jesus Cristo, os maridos dão suas vidas pelo bem-estar de suas esposas, bem-estar físico, bem-estar espiritual. Como que você está dando bem-estar físico para sua esposa, marido? Você é o provedor desse lar. Como é que você está? Como que a sua esposa se sente segura do seu lado? Proteção física. Eu estou segura, o meu marido está comigo. Eu sei que se alguém se levantar, o meu marido vai me defender. Eu me sinto segura com ele, independente dos desafios, das circunstâncias e de quem apareça no caminho. Meu marido é um leão. Ele cuida de mim, eu estou segura ao lado dele. Pergunte à sua esposa se ela se sente protegida ao seu lado, pois ela deveria. Você, marido, traz alimento físico para ela, para esse lar. Você traz descanso físico para ela. E Jesus Cristo se importa com essas coisas. Sabe por que nada tem faltado no teu lar? Você tem roupa, você tem água, comida, uma casa. Porque o Senhor tem suprido todas as suas necessidades. Ele se importa com isso. Tá certo? Então o marido deve se preocupar com essas coisas também. O bem-estar espiritual da esposa, marido. Como que a tua esposa se sente protegida ao teu lado espiritualmente falando? Como que você protegeu a tua esposa nessa semana? Quando que você deu alimento espiritual para ela essa semana? E descanso espiritual para ela? Quando foi que você deu? Note os versículos 26 e 27 de Efésios. Cristo amou e se entregou para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar essa igreja sem mácula, sem ruga, mais gloriosa. Marido, você foi chamado para ser marido da tua esposa, para prepará-la para a eternidade. Como que você está fazendo isso? Aqui mostra se você está amando a sua esposa do jeito certo ou não. Aqui mostra se você entendeu o evangelho ou não.
Como vai o culto doméstico diário em teu lar? Como que você está se esforçando para que a tua esposa seja santificada? Não adianta você ficar criticando, sussurrando, reclamando, murmurando. Diga-me primeiro o quanto você está sangrando pela santificação da tua esposa. Quantas horas de oração você tem por dia para que a tua esposa cresça? Para que ela ame mais a palavra, ela ame mais a igreja, ela pregue mais o evangelho. Me diz quantas horas de oração você gastou pela tua esposa nesta semana. E aí então saberemos se você está amando a tua esposa segundo o evangelho ou não. E aí veremos por que os vizinhos não veem a glória do evangelho no teu lar. Por que os maridos pagãos e ímpios não veem diferença nenhuma entre a vida deles e a sua, porque vocês se reúnem nos churrascos, nas conversas, nos grupos, para ficar murmurando como ímpios. Como você está amando a tua esposa, amando o teu lar, mostra o teu joelho sangrando, mostra as tuas lágrimas nos olhos, mostra o quanto você ama Jesus Cristo, se entregando pela tua esposa, pelo bem dela. Do contrário, eu não acreditarei em você. Eu não acreditarei em você. Tempo de oração secreta. Mostre como que o teu lar está centrado no Evangelho. Como que o teu lar aponta para a bendita comunhão da igreja no domingo. Como que vocês se preparam para o dia do Senhor. A expectativa de vocês, o desejo de vocês. Como isso está acontecendo? Cadê esse amor? Cadê esse aroma celestial no teu lar, maridão? Como que você está promovendo isso? Maridos que me ouvem, mais uma vez, a quem vocês se assemelham no cuidado com as suas esposas? O primeiro Adão, que lançou a esposa na desgraça, virou as costas para ela e deixou ela se virar sozinha? Ou como o segundo, que tem dado sua vida, tem gastado sua vida, tem gastado a sua alma, lutando com o Senhor para cuidar delas? Responda, maridão, responda, você precisa responder. Não se assemelhe aos inimigos de Deus, que querem que as suas esposas esqueçam do Evangelho. Querem pegar seus filhos e doutrinar, querem que o evangelho se afaste da sua casa. Não seja como os inimigos, não seja como Satanás. Se isso está acontecendo, Satanás está ganhando terreno na tua casa, no teu coração, na tua esposa. Não encontre amparo nisso. Fique inquieto, fique com a alma aflita. Se o evangelho não está na tua casa, fique com a alma aflita, desesperado, para que isso mude. Muitas esposas, irmãos, nós conversamos com muitas esposas, na nossa igreja, fora, em vários lugares, pessoas nos procuram para conversar. Esposas sofrendo, esposas definhando, sofrendo emocionalmente, esposas desesperadas. Os maridos conhecem a cura, mas não levam a cura a elas. Não levam a cura, aquilo que pode trazer segurança, paz eterna em seu coração. Não levam o evangelho para elas. O que é que pode curar uma alma aflita, senão o evangelho da graça de Deus? E nós conhecemos essa cura. Nós sabemos o que o nosso cônjuge precisa. É um conhecimento mais profundo de Jesus. E nós não levamos isso para eles. Não levamos isso para os nossos filhos. Irmãos, quando um homem conhece o evangelho e rejeita levar o evangelho para o seu lar, ele está vivendo como aqueles que não conhecem a Deus. Ele está vivendo como aqueles que, como se Deus não existisse, sem esperança no mundo. Ao rejeitar o evangelho para sua família e a cuidar da sua esposa, como Cristo ordena, você está dizendo que quer que Satanás ensine sua família. Você está dizendo que Jesus não é tão bom quanto parece e não merece consideração. Ele não é poderoso o suficiente para cuidar do nosso lar. Ele não é poderoso o suficiente para reavivar as nossas almas. Você está entregando sua família às moscas, a Belial. É isso que você está fazendo. Mas talvez você seja aquele que quer isso na sua casa, mas você falha constantemente. Tem esperança para você, não desista. Continue, persista. Não caia no cântico da serpente dizendo que você nunca vai conseguir, você vai. Cristo ajudará, nós cantamos, Ele ajudará.
A igreja está aqui, os pastores estão aqui, os irmãos estão aqui. Não desista, não pare, não desista da sua família, não desista da tua esposa, não desista dos teus filhos. Satanás quer que você pare, quer que você desista. Diga não ao engano da serpente, diga não ao cântico do inferno e diga sim à glória de Jesus Cristo e vá e ame a sua esposa e demonstre o poder da glória do Evangelho a partir da união do Cristo ressurreto na sua casa, no seu lar, amando e se entregando pela tua esposa. Esse é o caminho, irmãos, para que a nossa família cresça, para que a nossa igreja floresça em piedade. Não desista. Falhou, continue, não desista, caiu. Erga as mãos que o Senhor te levante, não desista. Você que está fraco, continue caminhando, mesmo com os joelhos trôpegos, mesmo com as pernas fracas. Vamos lá, eu te carrego no colo, nós carregamos você no colo, mas não vamos parar. Supliquemos por graça santificadora e Ele firmará os nossos passos. Desperte, marido. Desperte para o seu glorioso ministério dado por Deus. Desperte para a sua vocação. Levante-se, pastoreie a sua família. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Exorcize Satanás e ame o seu lar e se entregue ao Senhor para poder cuidar dele. Um bendito amor celestial. Eu sei, daqui a pouco alguns poderão dizer, mas eu não tenho tempo. Eu sei que você vai dizer isso. Você não tem tempo, mas a rede social está em dia, você tem tempo. As séries estão em dia, você tem tempo. Sua playlist no Spotify está em dia, você tem tempo. Sua alimentação está em dia, você tem tempo. Você vai trabalhar, você tem tempo. Você dorme, você tem tempo. Seus desejos estão em dia, conforme a sua vontade. Mas por que o Evangelho não está lá? Por que, irmãos? Porque somos tão preguiçosos? Por que às vezes nós somos a pedra de tropeço que impede o Evangelho de chegar ao coração das nossas esposas e dos nossos filhos? Não é possível que um marido regenerado veja a sua esposa definhar em pecado, veja ela responder e agir em pecado e não fazer nada por ela. Não é possível que o marido regenerado não ao menos deseje orar por ela, ou ore por ela, se entregue por ela, dê sua vida por ela. Irmãos, não é possível, um marido regenerado não age assim. Alguém que foi unido ao Cristo ressurreto não age assim, não despreza a família, não odeia a esposa desse jeito. Então, mais uma vez, irmãos, queremos reformar a igreja, não é? Queremos. Mas nós não vamos reformar a igreja se nós não temos sequer 10 minutos por dia para estarmos com a nossa família diante do Evangelho. Não vai ter reforma, não adianta. Não adianta tirar Lula, não adianta tirar PT e colocar quem você quiser lá. Não vai ter reforma. Quer reforma séria? Cuide da sua casa, ame a sua esposa, discipline seus filhos, dependa da graça de Deus. Aqui é a reforma verdadeira. Aqui é a reforma dos céus. Aqui é a reforma celestial, santificando as nossas almas para a glória de Deus. É aqui, meu amigo cristão, maridão, é aqui. Aqui onde há, portanto, a transformação no mundo que tanto queremos. Eu gostaria, maridão, de convidar você, antes de avançar para o próximo ponto desse sermão, se você tem sido constantemente negligente para com a sua família, se você tem sido constantemente aquele que sempre dá uma desculpa, eu gostaria de convidar você a examinar a tua alma diante do Evangelho da graça de Deus. De buscar evidências, se realmente há em você marcas dessa vida ressurreta, união com Cristo ressurreto. Se você tem sido constantemente negligente no cuidado para com a tua esposa, para com o teu lar. Quem está unido ao segundo Adão, irmãos, se deleita em honrá-lo, em proclamá-lo e fazê-lo conhecido, principalmente em seu lar. O puritano Samuel Willard disse o seguinte: o lar cristão é o primeiro campo de batalha do amor sacrificial. O marido que ora com a sua esposa, que lê com ela as Escrituras, que chora com ela, esse é um verdadeiro cabeça piedoso. Avançando para algumas aplicações aqui, e indo para o segundo ponto. Irmãos, deixemos a preguiça de lado. Avancemos para cuidar do nosso lar de maneira espiritual e bíblica. Lembremos, aqui Paulo está chamando os maridos a protegerem seus lares contra a heresia. A heresia não saiu do foco de Paulo.
O ensino aqui, a heresia colossense, está permeando agora as famílias. E Paulo está chamando os maridos a amarem suas esposas, a protegerem as suas esposas com o evangelho da graça de Deus contra as heresias perniciosas que abatem o coração delas, que corrompem o evangelho da graça de Deus. Você não está amando a sua esposa se você simplesmente troca um chuveiro e fica feliz, se você pinta uma parede, se você puxa um reboco, se você é um arquiteto, engenheiro, se você sabe instalar um ventilador. É bom fazer essas coisas, o homem tem que saber dessas coisas mesmo. Mas se você só faz isso na tua casa, se você não chama a tua esposa para o culto familiar, não ora com ela, não há confissão de pecados em tua casa, você não está amando a tua esposa como Cristo ordena que você ame. Você está amando como qualquer ímpio ama a sua esposa. Como qualquer alguém moralmente bem educado ama a sua esposa. Dá conforto, dá dinheiro, dá benesses, dá uma vida confortável, mas não se importa com a vida espiritual dela. Qualquer ímpio pode fazer isso. Mas você é diferente. Você não é ateu, você é um cristão, um marido cristão. Então, portanto, maridão, arrependa-se, regace as mangas, apegue-se à graça de Deus e converse com a sua esposa. Faça um voto diante de Deus com ela, de a partir de hoje vocês não deixarem nunca de invocar o nome do Senhor nos seus lares, de nunca deixar um dia sem oração, de nunca deixar de ler a Escritura para a glória de Deus. Maridão, além dessas coisas, você deve considerar as necessidades da sua esposa antes das suas. As necessidades da sua esposa são prioridade. A sua esposa é a prioridade, não você. Você é um líder servo. Você come por último, você descansa por último. Você repousa por último, você relaxa por último. Reserve tempo para conversar com a sua esposa. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos da sua esposa e teve uma conversa alegre com ela? Qual foi a última vez que você olhou para sua esposa e trocou juras de amor com ela? Qual foi a última vez que você teve uma conversa de qualidade com a sua esposa? Sem a desgraça do WhatsApp. Sem a desgraça do Instagram. Qual foi a última vez que você parou e olhou no fundo dos olhos assim? Jamais trate a sua esposa com dureza. Isso é um pecado terrível. Isso é um pecado terrível. Trate a sua esposa, marido, com muita ternura, paciência, carinho, amor celestial por ela. Ela é o presente mais precioso que a graça deu a você depois da tua justificação. A tua esposa é esse diamante, essa pérola, essa glória preciosa que o Senhor confiou a você. Trate-a com o máximo zelo, com a máxima reverência, com o máximo cuidado, pois ela merece. Ainda que a sua esposa lhe cause tristeza, você tem o dever moral de ir a Jesus Cristo, ser santificado, e não tratar a sua esposa segundo os pecados dela. Seu amor deve espelhar o amor do Evangelho. Você foi amado como? Você foi tratado como? Vá e faça o mesmo. Considere que as pessoas ao seu redor, principalmente os nossos pequenos, não é? Estão observando como é uma família cristã, observando como você trata a sua esposa. Seus amigos não cristãos, seus parentes, membros de seita, não é? Seus amigos ateus, eles estão observando. Eles têm visto o poder do Evangelho atuar através de você, maridão? Eles têm visto a diferença que há entre você e eles, que não creem no Senhor? Se não, se eu fosse você, eu me preocuparia profundamente. Eu me preocuparia profundamente. E examinaria a minha alma à luz do Evangelho para ver se há vida espiritual em mim. Por último, aqueles homens que estão mortos em seus delitos e pecados devem olhar para você e ver o Evangelho. De tal forma que eles devem ficar incomodados e perguntar por que é que você faz o que você faz pela sua esposa. Por que é que você não trata a sua esposa assim? Por que você trata assado? Por que você nunca fala mal da sua esposa? Por que você nunca reclama do seu casamento? Por que você não está na rodinha com a gente dos escarnecedores aqui, acabando com o casamento, acabando com filhos, acabando com o Evangelho? Por quê? O que você tem de diferente? Me mostra. Os ímpios, pagãos, herdeiros do inferno precisam ver a vida celestial que há em nós. E se há vida celestial em nós, irmãos, eles verão. Cedo ou tarde, eles verão. Avançando para o segundo ponto do nosso sermão. A outra marca de um lar vivificado é uma esposa que se submete no Senhor. Agora, maridos, peguem a beira, carona. Esposas, me direcionam a vocês diretamente.
Verso 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. É só isso, esposas. Vocês viram lá o grande chamado glorioso para os maridos? Esposas, é só isso que é exigido de vocês. Sede submissas ao marido, como convém no Senhor. É bom mencionar, mais uma vez, que os antigos códigos familiares não mencionavam escravos, não mencionavam mulheres. Vejam como o Evangelho faz, dando lugar num código doméstico, entre aspas, para uma mulher. Ele começa falando, mulheres, vocês são importantes. Mulheres, o Senhor se preocupa com vocês. Mulheres, vocês têm um ministério glorioso. Deus se preocupa com vocês. Não é? E ele começa aqui essa sessão se voltando às mulheres. Aqui, nós precisamos também, irmãos, corrigir um outro erro muito comum que acontece. Vou perguntar aqui. Quem já viu uma exposição sobre esse texto falando que homem e mulher estão sob missão? Com o, sob missão. Quem já viu? Não? Alguns irmãos já, né? Aqui, veja, uma vogal muda tudo, tá bom? É submissão. Não é submissão, tá? Essa palavrinha grega não significa que, obviamente, homem e mulher são uma só carne, estão servindo ao Senhor debaixo da mesma missão, ok? A missão deles é glorificar a Jesus Cristo, fazer o reino avançar para a glória de Deus e tudo mais. Mas essa palavrinha grega específica não quer dizer isso, tá? Está se voltando aqui para um aspecto, não é, do ministério da mulher. O fundamento dessa submissão está aqui, ó. Sede submissos é uma palavrinha só, é um verbo que está também no imperativo. É uma ordem. Irmãs, vocês que casaram, não há opção, tá bem? Não tem como dar um jeitinho. Não dá para correr. É mandamento. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Vamos ver o que isso significa? Isso significa o seguinte: ser ou tornar-se inclinado ou desejoso de submeter-se a pedidos ou desejos dos outros, ou mostrando tal inclinação. Primeira coisa aqui. Paulo não usa o verbo obedecer, como ele usa para os servos e para os filhos nesse mesmo contexto. Ele usa submissão. Ele não usa obedecer, tá? Isso demonstra que diante de um marido, presta atenção, marido, por isso que eu gosto de começar com os maridos. Diante de um marido, como nós descrevemos agora há pouco, diante desse homem que reconhece as suas fraquezas e tem ido ao Senhor constantemente para receber graça, para ser nutrido, para cuidar bem de você, mulher. Você está vendo esse homem se entregando por você, você está vendo esse homem chorando por você, você está vendo esse homem orando nas madrugadas por você, você está vendo o esforço desse homem. Um homem regenerado que ama você como Cristo amou a igreja, apesar das suas imperfeições e dificuldades, ele está crescendo, ele está se esforçando. Essa mulher olhará para esse homem e dirá: eu tenho alegria, eu tenho deleite, eu quero me submeter a você para sempre. Esse vai ser o cântico dessa esposa. Eu vou aceitar a sua liderança, eu vou aceitar a sua condução de maneira voluntária, e eu quero isso, eu desejo isso, porque eu vejo Jesus Cristo na sua vida. E eu quero você, porque eu tenho crescido com você e eu quero continuar sendo preparada para a eternidade por você. É isso que isso significa. É um desejo voluntário de se submeter à liderança de um homem assim. Por isso que as mulheres, pense bem, marido, antes de você for dar carteirada, tá? Não é qualquer coisa que uma mulher cristã deve se submeter. Não é qualquer traste que uma mulher cristã deve se submeter. Não é qualquer tipo de tratamento que uma mulher cristã deve se submeter, tá? Submissão não significa, para aqueles que gostam de dar carteirada, de humilhar as mulheres, não significa que a esposa é inferior ao marido. Os romanos consideravam as mulheres inferiores. A cultura pop e pagã considera as mulheres inferiores aos homens e aos maridos. O evangelho não. Ser submissa ao marido não significa ausência de opinião. Marido, você que não gosta de ouvir a sua esposa, revise seu coração. Uma esposa piedosa, que ama o Senhor, que está junto com você se esforçando para trazer a glória de Cristo nesse mundo, deve ser ouvida. Ela é muito importante. Você é um tolo se você não ouve a sua esposa. Se você não busca a opinião dela, você não busca saber o que ela deseja, o que ela pensa sobre as questões da vida e da família, você é um tolo. Você deve ouvir a sua esposa sim. Deus não uniu você em matrimônio a ela à toa.
Ser submissa não significa tolerar abusos. Não significa anular personalidade. Deixa eu ilustrar isso de uma maneira que você entenda de modo assim, irrefutável, né? Claríssimo. Na igreja onde eu conheci a Chi, na igreja batista da convenção, então você sabe que você pode esperar lá, né? De tudo. É um coringa, né? Pode ser uma igreja mais séria, uma igreja mais progressista e tudo mais, enfim. E lá onde eu estava era uma dessas igrejas aí, progressista. E lá tinha muita feminista. Muitas feministas. Sayuri lembra disso, Sayuri lembra, Carol lembra, não é? Era uma igreja onde o evangelho era relativizado, não é? E aí, certa vez, né? Quando eu comecei a mexer com isso, estudar com isso, porque a minha esposa foi oprimida por uma delas e tal. Aí certa vez elas estavam falando mal de homens, etc, né? De casamento, de filhos, essas coisas. Aí eu comecei, sem dizer para uma delas, expor o marido de Efésios 5 aqui. Comecei a falar, olha, você está falando mal de homem, tá bom, eu sei que talvez você não tenha um bom exemplo na tua casa, eu sei que tudo começa lá no teu lar, influencia tudo isso, eu sei, a gente vai ver isso na semana que vem em relação aos filhos, tá? Eu sei, mas o que você acha desse homem aqui, ó? Eu fui falando sem dar o texto, sabe? Senão eu ia matar logo. Que é mesmo da igreja, né? Conhece lá, é cristã e tal. Ela virou pra mim, eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui é matador. Ela virou pra mim e falou assim, esse homem não existe. Eu falei pra ela, vamos trabalhar com a possibilidade? E se esse homem existisse? Feminista, que ia lá nas paulistas da vida, tá? Ia lá, né, manifestar, escrevia coisas na roupa, e tirava roupa, tá? Essas coisas assim horrorosas. Feminista ativista, aquelas sangue nos olhos, né? Ela olhou pra mim e falou assim, olha, se eu conhecer esse homem que está falando aí, eu serei a primeira a me entregar a ele. Sabe por quê? Porque ela nunca viu isso na vida. E esse é o problema. Ela nunca viu isso na vida. E ela desacreditava do evangelho, desacreditava do seu lar, dos seus pais, por causa disso. Mas olhe, veja, Efésios 5, 22 a 24, que agora olhando para as mulheres. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao seu marido. A mesma pergunta que fizemos aos maridos. Maridos, como vocês estão amando as suas esposas? Agora fazemos às esposas. Esposas, como vocês estão honrando a liderança dos seus maridos? E como vocês estão se submetendo a eles? E como que eu devo me submeter ao meu marido? Como que a igreja se submete a Jesus Cristo, minha irmã? Vá e faça o mesmo com o seu marido. Vá e faça o mesmo. Ser submissa ao marido é antes ser submissa ao Senhor Jesus Cristo e aceitar esse glorioso ministério que Ele chamou você para ter. Deu para você, mulher, para que fosse auxiliadora desse homem e cuidasse dele e amasse ele, enquanto ambos trabalham pela glória de Deus no mundo. Matthew Henry disse, a mulher foi criada da costela do homem, no lado de Adão, não na sua cabeça para dominá-lo, nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, debaixo do seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Se o cabeça do lar falhar em seus deveres, a submissão da esposa, maridos, ficará completamente comprometida, pois ela será tentada a assumir a liderança do lar em diversos aspectos. Você acaba não fazendo culto no lar, ela vai assumir a educação das crianças teológica no seu lugar, e ela precisa fazer isso, senão quem vai educar essas crianças? Ela vai ser profundamente tentada a desconfiar da sua liderança, desconfiar de você. Os olhos de admiração vão se perder se você continuar obstinadamente falhando em cuidar do seu lar. Então, o chamado do homem a amar a esposa, a liderança do lar, está completamente ligado em como a esposa vai responder a esse marido. E como também, da mesma maneira, se a mulher falhar constantemente, e aqui, irmã, se isso tem acontecido com você, vamos voltar agora, né, a metralhadora para as irmãs agora. Irmãs, se vocês têm sido mulheres rixosas, reclamonas, murmuradoras,
mulheres que não respeitam a autoridade dos seus maridos, mulheres que estão toda hora atropelando o marido, envergonhando o marido em público, falando mal do marido, não aceitam a liderança do marido, você deveria sondar se há vida celestial em você. Porque assim como o marido regenerado tem uma disposição celestial para te amar e entregar a vida em serviço a você, você, como esposa regenerada e unida a Jesus Cristo, ao Cristo ressurreto, também terá uma predisposição em obedecer a Jesus Cristo. Percebem como essas coisas estão unidas? Tudo por conta a quem estamos unidos. Se estamos unidos ao velho Adão, vamos viver de uma maneira. Se estamos unidos ao novo Adão, vamos viver de uma maneira. Isso é inescapável, irmãos. E lembrem, esposas também devem orar por seus maridos. Esposas, vocês amam seus maridos? Sim, amo meu marido. Me mostra o quanto você tem sangrado em oração por ele. Me mostra como você entendeu o evangelho cuidando do seu marido em oração. Lembrando do seu marido das grandes responsabilidades dele. Eu sei, ele é fraco, ele falha, ele peca, mas o quanto você está ajudando e auxiliando o seu marido no crescimento espiritual dele, esposa. Pare de ficar jogando as coisas na cara dele. Pare de ficar vendo de passado. Agora você é que está no museu. Ame esse homem. Ele terá grandes dificuldades em exercer a liderança no lar se você for, esposo, uma pedra de tropeço para ele. Sendo assim, vamos às nossas aplicações aqui em relação às esposas. Esposas, vocês precisam aconselhar bem seus maridos. Sempre segundo as Escrituras, pois ninguém exerce mais autoridade sobre os seus maridos do que vocês. Vocês sabem, vocês gostam, não é? Quando vocês são tentadas, vocês querem manipular a situação, vocês sabem como fazer. Vocês conhecem o homem, não é? É segundo as Escrituras o conselho que você tem que dar. Não é segundo a tua imaginação, segundo os seus desejos, segundo as suas vontades. Não. Segundo a Escritura, a esposa sábia, piedosa, edifica o lar na rocha com o poder do Evangelho. Vocês devem apoiar as decisões dos seus maridos, desde que, obviamente, não configure pecado e não seja uma decisão tola, não é? Por isso é importante, maridos, ouvirmos as nossas esposas que são sábias. Esposas, vocês devem procurar conversar com seus maridos, apoiá-lo, ser enfática, ser entusiasta da liderança dele no lar. Esposas, vocês devem sempre falar com respeito e reverência, cientes de que os seus maridos, depois da graça justificadora de Deus, os seus maridos são o presente mais precioso que Deus deu a vocês. Vocês devem cuidar dos seus maridos, amar seus maridos, reverenciar seus maridos, amar seus maridos também. Deus deu o maridão que você tem para você, cuida bem dele, mulher. Para de reclamar, fecha a boca para murmuração, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia. Quarto, vocês devem orar muito por seus maridos, para que Deus dê condições a eles para cumprir fielmente com suas tarefas. Vocês viram, esposa, o fardo é pesado. O fardo é celestial. Não é possível cumprir isso na força da carne. É impossível. Agora, esposas que me ouvem, a quem vocês se assemelham no cuidado para com seus maridos e o seu lar? A Eva ou a igreja? Vocês se assemelham à antiga criação ou à nova criação? Vocês precisam também responder isso, esposas. Quando suas amigas não crentes olham para você, o que elas veem? Elas veem algo diferente? Elas veem a glória majestosa do Evangelho fluindo? Ou não? E agora, nosso segundo subponto e final, para a gente caminhar finalmente para o final, é o limite dessa submissão. Nós precisamos falar sobre isso. Tá? As esposas devem, como nós vimos aqui, no versículo 18, submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Essa expressãozinha aqui muda tudo, tá? No Senhor. Escreve aí, grifa, pinta, circula na sua Bíblia, passa o marca-texto, cola um adesivo assim bonito, faz alguma coisa, mas marca esse no Senhor aí na sua Bíblia. Grifa. Esse no Senhor muda absolutamente tudo. Os contratos dos casamentos antigos, alguns deles exigiam da esposa que vai casar, e a família, não é? Que conduzia ali a sua filha, os seus filhos em casamento, eles concordavam com esse contrato.
E o que alguns desses contratos diziam? Que a esposa deve obediência absoluta ao marido. Significa que, se o marido disser pula do prédio, ela tem que pular. Coma isso, ela tem que comer. É obediência absoluta. Senão ela morre, senão ela volta para a família, ela é vendida como escrava, enfim. Obediência absoluta. Se casasse com um tirano, coitada dessa mulher, não é? Paulo aqui demonstra a quem a esposa deve obediência absoluta. E não é a você, marido. A obediência absoluta da sua esposa é como convém no Senhor. O ponto aqui é que a esposa não deve se submeter ou obedecer a seu marido quando esse caminha em pecado ou pede para ela fazer coisas pecaminosas. A submissão acaba aqui. Quando esse marido começa a caminhar em pecado e conduzir a família de maneira pecaminosa, ela não deve seguir o seu marido. Ela deve antes voltar às Escrituras. As esposas devem obediência absoluta ao Senhor Jesus Cristo. Assim, qualquer pedido, decisão, direcionamento, pensamento, qualquer coisa que seja, que esteja em desacordo com a vontade revelada de Deus, esposas, vejam como a teologia é para vocês também. Vejam como vocês precisam conhecer as Escrituras. Porque no momento de cegueira do seu marido, alguma coisa ali, um escorregão dele, você é auxiliadora dele. Você não tem que empurrar ele para o buraco, não. Você tem que ajudá-lo. Marido, vem aqui, olha. Veja, olha o que o senhor diz aqui. Pera aí, calma, vamos ler aqui. Vem aqui ler a Escritura comigo, vamos orar. Olha o que está acontecendo aqui. Tá certo? As esposas precisam ser sábias nisso. Quando estiver em desacordo com a vontade revelada do Senhor, a esposa estará livre da submissão ao marido, pois ela deve submissão ao Senhor. A submissão ao marido se dá na submissão ao Senhor. Então, quando esse marido desviar do caminho, essa esposa não deve segui-lo. Pois importa, Atos 5:29, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Esposas fiéis devem lembrar seus maridos de suas responsabilidades quando eles estiverem caminhando em pecado. Porém, isso deve ser feito com amor, doçura e graça. Em um lar vivificado, meus irmãos, onde habita ricamente a palavra de Cristo, temos ali um pedaço do céu para todos contemplarem. Maridos e esposas, pais e filhos, senhores e escravos, sob o senhorio de Jesus Cristo, em seus lares há misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, perdão, amor, paz, cânticos espirituais e gratidão. Senhor, eu acabei de me referir às virtudes que nós vimos na última sessão. Em um lar vivificado, essas virtudes estão transbordando para a glória de Deus. Indo para as nossas aplicações finais e depois considerações, e aqui finalizamos. Esposas, lembrem de uma coisa. Vocês têm um papel fundamental na família. Não pense que você é inferior, que você não tem valor, que você é esquecida, que você é abandonada. Nada disso. Nada disso. A sua submissão ao seu marido não enfraquece o seu lar, não. Ela fortalece. Quando esse homem começar a desviar, você que é submissa ao Senhor, o chamará a voltar à sobriedade. Não, isso não enfraquece, não. O teu papel não é pequeno, não, esposa. O teu papel é glorioso, maravilhoso. Satanás quer que você acredite que o seu papel é estar lá fora, nas conquistas, na academia, nas profissões. Não, 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 não. O teu papel no lar é insubstituível. Nenhuma outra pessoa pode fortalecer o teu lar como você. Guarde isso com você. Agora, nós sabemos que há algumas irmãs em nosso meio que lutam com maridos, não é? Que são descrentes. E é um grande desafio. Eu quero lembrar vocês, minhas irmãs, que nós oramos por vocês, não desistimos de orar por vocês. Continuamos orando para que seus maridos ou suas esposas sejam convertidos ao Senhor. E nós sabemos que a luta é grande. Mas mesmo com maridos descrentes, nós precisamos lembrar que não desistam de orar por eles e de aproveitar as oportunidades de pregar o Evangelho a eles. Adornem a sua fé por meio de boas obras no lar. O poder do Evangelho pode constranger esse marido e essa esposa a qualquer momento por meio da manifestação visível da transformação que há em você por causa da união com Cristo ressurreto. Eu sei que às vezes você quer responder em ira, você quer tratar mal, eu sei. Mas lembre-se do Evangelho, apegue-se à graça de Deus e continue adornando a sua fé no lar. Cedo ou tarde, esse marido será constrangido de tal modo que ele verá o poder da graça de Deus na sua vida. Lembrem de
amorosamente e graciosamente se posicionar, afirmando que você pertence primeiro a Jesus Cristo, antes de pertencer ao seu marido, e de que você não concordará mais em caminhar em caminhos pecaminosos que desonrem a Jesus. Tá certo? Você não deve concordar em se submeter a um domínio pecaminoso, a um domínio que fira a sua consciência, a um domínio que impeça você de congregar com o Senhor, de ler a Escritura e de orar. Você não deve se submeter a esse tipo de domínio. Lembrem também que há uma igreja, mais uma vez, pelejando por vocês todos os dias em oração e pronta para servir em suas necessidades. Caso o seu marido peque ou falhe, agora o marido cristão, continue cuidando dele. Continue incentivando em seus deveres espirituais. Esposa, trate-o com mansidão. Trate o seu marido com amor. Mesmo quando ele não merecer. Mesmo quando ele mereça que você grite com ele, que você jogue ele pela janela, lembre que não foi assim que Jesus te chamou. Não foi assim que o Senhor te tratou. Ele não pegou você, puxou pelos cabelos e jogou pela janela. Ele não jogou copo em você, não jogou água em você, não gritou com você. Então trate o seu marido como Jesus tem tratado você. E como ele tem tratado você? Vá e faça o mesmo. Considere que as pessoas ao seu redor estão observando, assim como os maridos, esposas, as pessoas ao seu redor estão observando. O que é ser uma esposa cristã? Segundo a minha amiga. Deixa eu ver, deixa eu observar. Então é isso. Ela está observando. Como você trata o seu lar, como você cuida do seu marido. Seus amigos mais próximos, mais uma vez, que estão mortos em delitos e pecados, eles têm visto vida celestial em você? Como eles reagem? Eles já perguntaram a você, por que você trata seu marido assim? Por que você trata a sua família desse jeito? Se não, eu convidaria você, esposa cristã, assim como eu fiz com os maridos, a sondar sua alma, sondar seu coração, para ver se há verdadeiramente vida espiritual em você. Quando, mais uma vez, não deve haver submissão a marido. Casos de agressões físicas. Esposas, você não deve se submeter a isso. Tá bem? Isso é caso de polícia. Você não deve se submeter a isso de maneira nenhuma. O marido que abandonou o lar, quebrou o pacto, quebrou a aliança do matrimônio, você também não deve se submeter a isso. Certo? Se esse é o teu caso, procure-nos para conversar. Tá bom? Estamos à disposição para ouvir vocês, orar com vocês e lutar com vocês. Considerações finais, irmãos, do nosso sermão. O lar vivificado, parte 1. Nós vimos que um lar vivificado é marcado por um marido que ama no Senhor e por uma esposa que se submete no Senhor. Vimos que apesar dos versículos rápidos, né, nós temos muito conteúdo aqui. E nós precisamos lembrar. Maridos talvez olharam para isso e disseram assim, eu acho que eu realmente não nasci de novo. Eu acho que eu ainda estou morto em meus delitos e pecados. Esposas talvez olharam para isso e disseram assim, eu nem sempre me submeto com alegria. Eu acho que eu não nasci de novo. Eu acho que eu estou perdido. Maridos olharam para isso e disseram, eu não amo minha esposa como eu deveria. Eu acho que eu estou perdido. Eu acho que eu estou nas trevas. Irmãos, essa porção da Escritura não é sobre você ser um marido melhor ou sobre uma esposa melhor. Não é sobre moralidade. Não é sobre você ser um maridão top 10 ou uma esposa top 8 ou 9. Não. Essa porção da Escritura é sobre estarmos unidos ao Cristo ressurreto, que morreu, que ressuscitou e nos uniu a si, como nós temos visto em Colossenses 3. Aqui, marido, na sua falha e na sua desgraça, você vendo que você é um marido infiel e fraco, muitas vezes você deve buscar, portanto, o marido que é fiel, que amou a igreja até o fim, sem amargura, sem ressentimento, que se entregou por ela. Jesus Cristo é o marido perfeito. Jesus Cristo é a resposta para as nossas fraquezas. Ele é a resposta para a nossa falta de amor. Ele é a resposta para a acidez, para a amargura, para aquele limão azedo, estragado na nossa vida. É Jesus, não é você mudar. É Jesus na nossa vida e na nossa alma, e a nossa entrega a Ele. É tudo sobre Ele, para Ele e dele, irmãos. Jesus é
o filho obediente, que se submeteu, esposa, e agradou o pai em tudo, mesmo indo morrer como um maldito naquela cruz maldita do Calvário. Então, se você se vê como esposa fracassada, fria, gelada, em pecado, vendo a sua frieza, a sua fraqueza, a sua desgraça, não é assim, agora eu vou ser melhor. Não, agora eu vou mais a Jesus, porque é tudo sobre Ele, eu preciso dEle. Se Ele não operar em mim, ninguém operará, e eu continuarei assim, desse jeito. É Ele, portanto, esposa insubmissa, imperfeita, nós temos um Senhor submisso, amoroso, paciente, perfeito. E é sobre Ele esse texto. Não somos nós que construímos um lar vivificado. Faça o que você quiser. Plante bananeira, jejue 50 dias. Não somos nós que produzimos vida, mas o Cristo ressurreto, o Salvador perfeito, que surgiu dentre os mortos, que chama lares mortos, maridos mortos, esposas mortas, maridos cansados, esposas cansadas. Ele chama eles à vida. Ele chama como Lázaro veio para fora. E Ele dá vida, Ele dá força, Ele dá fé, Ele dá esperança para a glória de Deus. O Pai, onde Jesus reina, o lar deixa de ser um campo de batalha e se torna um pedaço do céu. Oh, meus irmãos, o Senhor conceda não apenas lares organizados, mas lares vivificados, lares cheios de vida, onde Cristo é conhecido, amado, servido e proclamado para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai justo, muito obrigado, Senhor, por tua bendita palavra que vem para nos despertar, Senhor. Rogamos a Ti que, para a maior glória, ó Pai, do Teu Filho Jesus, que nós sejamos cada vez mais cheios do Teu Espírito, para que nossas famílias sejam cada dia mais fortalecidas. Os maridos assumam com maior zelo suas responsabilidades e amem as suas esposas, conforme a norma do Evangelho. Ó Senhor, também que as esposas se entreguem cada vez mais ao Senhor, segundo a norma do Evangelho. Ó Deus, santifique as nossas famílias. Desejamos ver mais do poder da união com o Teu Filho ressurreto, com Cristo ressurreto. Senhor, por favor, dá-nos a experimentar isso. Estamos cansados, estamos fartos dessa rotina, dessa mornidão, dessa frieza, Senhor. Nada acontece, nada muda, ó Deus, mas o Senhor nos chamou à transformação, então, por favor, venha sobre nós, encha-nos, transborde-nos com o Evangelho, encha-nos com o Teu Espírito, até que nós sejamos completamente mergulhados, batizados e nos percamos, ó Deus, em Tua presença. Nos percamos na glória do amor do Teu Filho Jesus. Dá-nos a experimentar mais virtudes da nova criação em nosso lar, igreja e mundo, Senhor, para a Tua glória. E é em Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.